membros da Comissão de Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado desejam participar da CPMI. E Renan Calheiros, do MDB lá do Alagoas, relatou que é inimigo, né, adversário do Arthur Lira. Então vai ter esse embate aí, porque muitos querem que o Renan Calheiros seja presidente, só que Arthur Lira quer mostrar que tem muita força ali, né, no Congresso Nacional, e não quer que o Renan Calheiros assuma isso aí. É novamente especulado para assumir lugar de prestígio na nova comissão. Ele enfrenta a resistência de Lira, seu inimigo político no Estado. Os dois já trocaram ofensas públicas mais uma vez nesse ano. Então vai ter essa guerra de foice aí entre Lira, né, e Renan Calheiros para ver quem vai ter mais força aí nessa CPMI. A divergência sobre o nome de Calheiros entre o Planalto e Lira abre caminho para que o senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, possa entrar em jogo no lugar de Renan. Há ainda um outro cenário para que o nome mais moderado da Câmara, como o deputado Arthur Maia, União, né, da Bahia, possa substituir Fufuca. Ele foi o relator da reforma administrativa e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, e tem a preferência do líder do seu partido, Elmar Nascimento, Bahia, para o cargo. Fraturada, a legenda passa por uma profunda divisão. Além de uma debandada ter acontecido entre parlamentares do Rio de Janeiro, entre eles a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, na Câmara dos Deputados, aliados ao governo, a oposição e até os mais neutros. Na votação do requerimento de urgência do projeto de lei PL das fake news, um dos primeiros testes do governo, parlamentares do União votaram contrariamente em sua maioria. Ou seja, tem esse problema aí com a base do União, com essa deputada Daniela do Vaguinho, que é ministra lá do Turismo, que está para sair aí do União, tem essa briga interna aí, e muitos questionam os próprios cargos que a União tem no governo, né, porque não está entregando os votos necessários ali. Então tem essa polêmica aí. Dino, né, o Flávio Dino também articula para que o PSB, que faz parte do blocão de Lira na Câmara, indique Duarte Júnior, do Amazonas, seu aliado que teve, do Maranhão, melhor dizendo, seu aliado que teve experiência em comissão parlamentar de inquérito, CPI, na Assembleia Legislativa do Estado, e que se mostrou um provocador da base bolsonarista nesse começo de mandato. Foi ele um dos que tumultuaram durante a segunda ida de Flávio Dino para falar com deputados, interrompido após o tumulto generalizado na Comissão de Segurança Pública. Ele também acusou a deputada Carla Zambelli, PL São Paulo, de o mandar tomar naquele lugar, né, durante as inúmeras confusões que aconteceram no dia. O PSB protocolou uma representação na Comissão de Ética da Casa, para você ver o nível aí dos nossos representantes no nosso parlamento aí, como é que está o nível. Na semana passada, Duarte esteve com André Janones, Avante, Minas Gerais, o parlamentar mais ativo do governo e de maior engajamento nas redes, e conversaram sobre a CPMI. O governo deseja que Janones tenha lugar para atuar, né, como mostrou o Estadão. Em 32 integrantes da CPMI, 16 deputados e 16 senadores, o governista calcula conseguir indicar 20 nomes e ter a maioria, né? O governo ainda terá que lidar com outros problemas enquanto tenta avançar a provocação do arcabouço fiscal e da reforma tributária. É possível que a Câmara abra 3 outras CPMIs, uma delas a do Movimento Sem Terra, MST, que aí o povo está falando, né, já que o Arthur Lira teria feito essa CPMI para investigar o golpista, está fazendo também uma para agradar o outro lado, que é a CPMI do MST, como se fosse, né, como se o MST
tivesse uma ação, né, não calcada aí na lei, né, porque o MST ocupa a terra para que o governo assente esses trabalhadores em terras devolutas, aí, em terras que haja um processo de assentamento na forma da lei, na forma daquilo que também manda a Constituição, que as pessoas tenham uma vida digna. Governista e endossada pela Frente Parlamentar de Agropecuária. Então, assim, o que nós podemos aí estar falando aí com o nosso público, Tereza? Que a extrema-direita não quer a política, né? A ultradireita. Quer o golpe de Estado, né? Precisa ser contida essa ultradireita, não respeita as regras do jogo democrático. Todos que não respeitam as regras do jogo democrático precisam ser retirados do jogo político. Isso não é uma questão de ser ditador, ser autoritário, porque, vamos supor, dá um exemplo aqui. Estamos eu e você e chega aí um convidado. Qual é a regra aqui? Que as pessoas se respeitem, que enquanto um fala, o outro abaixa a orelha, não é isso? Que haja um respeito às ideias, haja um tratamento civilizado, respeitoso, urbanizado. Mas vamos supor que um chegue aqui e comece a bater na mesa, a xingar a mim, a você, ou querer partir. O que nós vamos ter que fazer? Retirá-lo do ambiente. Do ambiente, não é isso? Exatamente. Não dá, né? Infelizmente... Então você tem uma ultradireita e uma extrema-direita, que quer o golpe de Estado, que quer a ditadura militar. Não tem como essa pessoa participar da disputa política, do jogo político. A pessoa dessa tem que ter um mandato cassado. Infelizmente é uma situação complicada, né? Porque... Se fosse da esquerda, tivesse defendendo a luta armada, que a população se armasse para a tomada da violência do poder, o que aconteceria? Não seria preso? Automaticamente eles iam tomar essas medidas, sim. Seria mais do que caçado, seria preso. A revolução, a gente não sabe, um dia ela pode até acontecer, mas não é individualmente, né? A pessoa vai se armar até os dentes para atirar, matar o outro. Mas seria também, responderia na forma da lei. Dentro de um processo democrático, sim. Não é? Porque ditadura é uma coisa, mas aí você está dentro de um processo democrático, você causa um ato que não está dentro da regra do jogo, você não, estou dizendo o seguinte, se iria acontecer para um lado, por que não acontece para o outro? Exatamente. Dos dois lados tem que ser a mesma a regra, a lei, né? Tem que condenar qualquer movimento aí. Agora, a CPMI, assim... Então, essa CPMI, se ela apenas for palco para o bolsonarismo fazer o seu teatro de péssima qualidade, né, que não vai trazer nenhum benefício ao país e paralise as pautas do Congresso, vai ser muito negativo para o Brasil e para o atual governo. Agora, se ele ensejar um processo de depuração que leve à cassação de deputados e senadores que tramaram o golpe, porque, né, o próprio Moro falou isso, como se ataca um senador da República. Se caçar o senador da República, né, quando eles quisiam, com a maior facilidade. Exatamente. Ali quando ali da Lava Jato, daquele caso que foi a condenação ali do Valderó, né? Que era que o pessoal, né, que era um dos diretores lá da Petrobras, acusado que estava querendo facilitar para que ele não deposse, ele fizesse o depoimento e tal. O senador foi cassado sumariamente. Né? Então, quando existe interesse político e motivação política, a cassação acontece. Mas quando não há, né? Fica nessa trama aí. E precisa acontecer,
porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um evento da maior gravidade. E todos aqueles que participaram, contribuíram, como já tem aí 100 que foram indiciados, que já foram tornados réus, mais 200, e outros tantos que venham, isso precisa ser tratado com a maior responsabilidade, com maior rigor, com uma maior responsabilidade, porque é a sobrevivência da própria democracia brasileira. Porque se isso aí não for punido na forma da lei, esses que participaram, seja como autores intelectuais, financiadores, né, executores, divulgadores, né, que fizeram todo um processo de aliciamento aí de uma base aí em redes sociais, como aqueles que executaram, tem que responder na forma da lei, porque senão outros se sentirão encorajados a fazê-lo. A praticar atos que é contra a democracia, né? Isso aí vai abrir. Porque a democracia pressupõe o respeito às regras do jogo democrático. Você não está satisfeito com o governo, vá para a oposição, atue como oposição, faça o seu trabalho para você ganhar as próximas eleições. Concordo. Essa que é a regra do jogo democrático. Então, eu acho que se ocorrer isso, ela vai ter uma grande utilidade ao país. Inclusive para acabar com a questão do discurso de ódio. Eu espero que ela tenha para esse acabar papel. Com a lacração, para que as pessoas tenham um respeito no debate político, para que as ideias avancem. Eu espero que ela sirva para isso. Eu espero que não trave o país, porque uma CPMI, a gente sabe o tempo que vai ter, o tempo dela, né? Tem um tempo, a lei, né? Mas é muito foco para ela e os projetos do governo Lula. Tem que ser aprovado na Câmara. Ela não pode atrapalhar o andamento do país. Ela pode acontecer enquanto está o processo de caminhando da CPMI, as convocatórias, mas que não pare o país. A intenção desses bolsonaristas é parar o país, para colocar o governo em risco. Nós não podemos, nós vamos ter que se movimentar, a sociedade vai ter que se movimentar e cobrar que a Câmara vote os projetos que são em benefício dela. Se começar a paralisar tudo, nós vamos correr um sério risco. A intenção ainda bem que nós estamos com a maioria na CPMI, né? Mas a intenção é criar fatos na CPMI para paralisar o país. E o país não pode, porque nós temos que resgatar a melhoria na indústria, reconstruir a indústria, emprego, buscar novos caminhos para criação de empregos, projetos têm que ser lançados no país. Não dá para esperar, que a população está faminta. Eu acho que eu vi o presidente da CPMI, é isso aí, ela tem que ter um fato, ela tem que chegar em alguma coisa, e ela tem que ser bom, né, para a sociedade, com resultados bons para a sociedade. E aí a gente está aí num país que é onde os preços estão absurdos, a população passando fome, a população sem perspectiva, a violência crescente, porque a gente sabe que a falta de emprego, a falta de condição de vida, as pessoas, às vezes, no desespero, se envolvem na violência. Tem vários fatores aí. Então, eu acredito que essa CPMI ela venha para dar uma resposta para a sociedade, uma resposta boa para a sociedade, que quebre essa política do ódio, que quebre que volte a ter os grandes debates, né, das universidades. Eu acho que já estão começando a caminhar. Eu estou vendo as pessoas se movimentando, criando seminários, organizando encontros, fazendo movimentações no país, que isso é muito bom. As pessoas vão fazer o debate político na defesa da democracia, no respeito, na ordem do país, e não o que o Bolsonaro criou aí num país que, infelizmente,
a população cheia de medo, né? O que nós fizemos, né, durante 4 anos? Qual foi o nosso movimento político para contrapor essa política ditadora dele? Que você estava com medo do outro do seu lado, você já estava nesse ambiente perverso que foi criado, e o outro lado, querendo fazer o debate, não se movimentava para isso, construir a política, né? Que um país não vive sem cultura, sem construir política, sem todo um contexto, né? E o que aconteceu no governo? Todo mundo recuando. Isso foi maléfico para o país, essa política de 4 anos aí, bolsonarista. E essa CPMI tem que chegar aí, apurar os fatos, levar realmente os executores, os financiadores, eles têm que responder na forma da lei, porque foi um absurdo isso, foi gravíssimo levar uma população, eles arregimentaram a população. Você colocou bem lá no início, que estava revoltada na situação que ela está vivendo, mas a população embarcou num processo sem conhecer o que estava por trás daquele jogo, sem saber por que aquele movimento estava sendo utilizado, o que estava por trás daquilo. Não era nada defesa de aposentados, defesa de jovens, educação, não tinha nada disso. O que tinha era tomar o poder para escravizar milhões de brasileiros ou criar uma guerra no país. O objetivo era de criar uma guerra com esse monte de armamento que veio para o Brasil. Depois do governo Bolsonaro, a gente passou a perceber quantos locais, né, de aprendizagem para atiradores, né, centro para aprender a utilizar as armas. E a gente sabe que o cidadão comum não vai se defender com uma arma. Isso é balela. O cara que está ali vivendo na violência, na marginalidade, ele está preparado para nos atacar. E nós não vamos preparar. Isso é uma guerra que estava sendo construída no Brasil. Então, esse é o Brasil que a gente tem que... Então, eu peguei esse exemplo, que agora eu vou estar falando melhor para a nossa audiência, que foi aquele exemplo do Nestor Silveró, que o senador Delcídio do Amaral, que era líder do governo, então, foi acusado, né, através de uma escuta que teria sido realizada pela Polícia Rodoviária Federal, lá na Lava Jato, de que estaria oferecendo 50 mil para Nestor Silveró em rota de fuga, e que queria paralisar a Lava Jato, e ele foi sumariamente cassado, né, e preso, saiu algemado ali no Senado. E agora você tem deputados e senadores conspirando contra o Estado Democrático de Direito, crimes muito mais graves, inclusive pela própria punição, que são crimes de 4 a 12 anos, ou de 8 a 12 anos de prisão, né? E aí você tem uma impunidade. Então, por que... E foi o primeiro senador cassado, primeiro senador preso, saiu algemado ali do Senado, o Delcídio do Amaral. Por que também não se usa o mesmo? Então, o judiciário vai ser instado, vai ser cobrado a agir. E nós temos que ver como é que o judiciário vai agir em relação a esses golpistas, em relação a esses que tramaram o golpe de Estado, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Gravíssimo. Né, na forma do artigo 357, 358, 359 do Código Penal. Né? Então, ou seja, será que vai acontecer com os senadores golpistas o mesmo que aconteceu com o Delcídio do Amaral? Teria que acontecer. É por aí. O que vale para um tem que valer para todos. Os caras tramaram o golpe. Ou será 2 pesos e 2 medidas? Eu acho que não dá para ser 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que tem que acontecer. Os deputados serão presos e cassados, também sairão algemados?
tem que acontecer isso para demonstrar o erro cometido 8 de janeiro, porque todo o processo que ficou, o país paralisou, né? Com a preparação do golpe, que era um golpe, estava orquestrado, né? Só que a população estava achando que o golpe seria para o benefício dela. E esses caras têm que responder. Esse cara tem que ser responsabilizado, tem que ser preso. Porque a trama, o golpe foi gravíssimo dia 8 de janeiro. Não, crime, foi criminoso. Foi ataques a instituições, a democracia, a liberdade, o direito de ir e vir. E foi muito facilitado. E agora eles vêm com a trama de botar isso na culpa da esquerda. Olha como a direita tem a capacidade de envolver a sociedade numa trama. A sociedade tem que ficar atenta com isso, porque a responsabilidade é dos bolsonaristas. Foram eles que implantaram todo o movimento, desde depois do processo eleitoral, a ocupação no Exército, nas praças, na porta do Exército, né, no Brasil todo, para tomar o poder, executar o golpe. E 8 de janeiro foi a execução disso. Só não conseguiu porque o Lula foi muito habilidoso, né?